Pare, pare agora mesmo! Gritou uma voz rouca e carregada de urgência. Reinaldo Bragança manobrou sua cadeira de rodas com violência, ignorando o sinal vermelho para pedestres. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a fúria que enrubescia seu rosto. A 30 metros dele, entre a multidão de ternos cinzas e maletas, uma mancha azul clara e amarela se destacava como um farol. Maiara não parou. Seus sapatos baratos batiam no asfalto quente com um ritmo frenético. Levava o cabelo solto, escapando do coque perfeito, e as luvas de borracha amarelas, aquelas que usava para limpar os banheiros da mansão, ainda calçadas e pingando água com sabão. Não teve tempo de tirá-las. Maiara! Gritou Reinaldo, acelerando a cadeira até que as rodas quase derraparam. Se acontecer alguma coisa com ele, eu juro que te destruo. Solta ele! A empregada freou de repente, não porque ele ordenara, mas porque o pequeno Tomás, a quem segurava pela cintura com firmeza desesperada, soltou uma gargalhada que ecoou mais alto que o tráfego da cidade. Maiara girou sobre os calcanhares, ofegante, com o peito subindo e descendo violentamente sob o avental branco. Reinaldo alcançou sua posição, cortando-lhe o caminho contra a parede de um edifício de escritórios. As pessoas ao redor pararam, formando um círculo de curiosidade mórbida. Viam um homem rico em cadeira de rodas, encurralando uma empregada doméstica e um bebê gordinho de cabelo ruivo. Me dá ele! Ordenou Reinaldo, estendendo uma mão trêmula. Você está louca? Tirou ele da cama. O médico disse que ele não pode se mexer, que os ossos dele são de cristal, que o coração não vai aguentar o esforço. Você está matando ele. Maiara, com os olhos cheios de lágrimas, mas com o maxilar travado em gesto de desafio absoluto, negou com a cabeça. Apertou os lábios, não soltou o menino. O médico mentiu, Dr. Reinaldo, disse ela. Sua voz não tremeu. Era a voz de uma leoa encurralada. E o senhor acreditou na mentira porque era mais fácil enterrar ele do que amar ele. Cala a boca! Reinaldo bateu no apoio de braço da cadeira. Você não entende nada de medicina. Você é uma empregada doméstica. Ele é um aleijado igual a mim. É minha maldição genética. Me dá ele antes que você provoque um infarto nele. Reinaldo se lançou para a frente, tentando agarrar o pijama azul do bebê. A multidão prendeu a respiração. Alguns executivos murmuraram que deveriam chamar a polícia. Pensavam que a mulher estava sequestrando a criança, mas Maiara foi mais rápida. Deu um passo para trás e, com um movimento suave, mas decidido, fez o impensável. Soltou a cintura de Tomás. Não! O grito de Reinaldo foi tão dilacerante que um silêncio sepulcral caiu sobre a rua. Levou as duas mãos à cabeça, com a boca aberta numa careta de horror absoluto, esperando ver o corpo do filho desabar como um boneco de pano, esperando ouvir o estalo de ossos fracos contra o cimento implacável. Fechou os olhos. Não queria vê-lo morrer, mas não houve impacto. Abra os olhos, covarde, sussurrou Maiara, com uma mistura de raiva e ternura infinita. Reinaldo abriu um olho, depois o outro, tremendo. Tomás estava ali, de pé. Seus pezinhos descalços e gordinhos se agarravam ao chão áspero da cidade. As perninhas tremiam, sim, mas não de fraqueza, de esforço, de vida. O bebê olhou para o pai com os olhos brilhantes e soltou uma risadinha borbulhante enquanto levantava os braços para manter o equilíbrio. Impossível, ofegou Reinaldo. O ar escapou de seus pulmões. Sentiu uma tontura. A imagem diante dele contradizia cada laudo, cada diagnóstico, cada noite de amargura que passara odiando o destino. Maiara se ajoelhou lentamente no pavimento, ficando na altura da criança. Sem deixar de olhar para o pai com uma intensidade que queimava, estendeu suas mãos cobertas pelas luvas de borracha amarelas em direção ao bebê, animando-o, mas sem tocá-lo. Vamos, Tomazinho, disse ela, ignorando o homem destroçado na cadeira de rodas. Mostra para o seu pai quem está doente de verdade. O bebê deu um passo cambaleante, incerto, mas um passo. Reinaldo sentiu o mundo girar. A realidade se fraturava. A visão de seu filho caminhando em direção a ele não era apenas um milagre. Era uma acusação. Cada passo da criança
Era uma bofetada em seu cinismo. Não pode ser, murmurou Reinaldo com as lágrimas começando a se acumular em seus olhos frios. Me disseram que faltavam 4 dias. Faltavam 4 dias se ele ficasse naquela casa com o senhor, respondeu Maiara cortante como um bisturi. 4 dias de escuridão. Mas ele escolheu a luz. O bebê deu outro passo. E Reinaldo, o grande magnata, o homem que controlava impérios, mas não conseguia controlar as próprias pernas, sentiu o medo mais puro de sua vida. Não medo da morte, medo da esperança. A sentença de morte. 4 dias antes, o som abafado de uma pasta de couro pesada batendo na madeira maciça da mesa ecoou como um tiro no escritório. O eco permaneceu no ar, denso e carregado de cheiro de tabaco rançoso e uísque caro. Reinaldo não se virou. Permanecia olhando pela janela para o jardim de inverno de costas para a porta. Sua silhueta recortada contra a luz cinza da tarde. As rodas de sua cadeira rangeram levemente quando ajustou sua posição. Um tique nervoso que revelava sua ansiedade. Lê, disse ele. Sua voz era metálica, desprovida de qualquer calor humano. Maiara, que entrara com a bandeja do lanche da tarde, deixou os pratos sobre uma mesa auxiliar com mãos trêmulas. Aproximou-se da escrivaninha com cautela, como se a pasta fosse um animal venenoso. Senhor? Perguntou ela com um fio de voz. Que você leia, eu disse! Gritou ele girando a cadeira bruscamente. Seu rosto estava demacrado, com olheiras profundas que pareciam hematomas. Tinha um copo de cristal na mão, apertando-o com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Maiara abriu a pasta. Seus olhos percorreram as linhas cheias de termos médicos complexos. Atrofia muscular espinhal severa. Falência sistêmica iminente. Prognóstico reservado. Expectativa de vida. 100 horas. O papel escorregou de seus dedos. Não, sussurrou levando uma mão à boca para abafar um soluço. Mas ele come bem, ele sorri quando eu canto para ele, senhor. Isso não pode ser verdade. Você acha que sabe mais que o doutor Medeiros? Cuspiu Reinaldo tomando um gole longo de sua bebida. Ele é o melhor especialista do país. Paguei uma fortuna para ele me dizer a verdade, não para me dar falsas esperanças. Reinaldo arremessou o copo contra a lareira. O cristal explodiu em 1000 pedaços, mas ele nem se abalou. É meu sangue, Maiara, meu sangue. Bateu nas pernas inúteis com frustração. Olha para mim, eu sou um móvel, um tronco grudado numa máquina. E ele saiu pior. Nasceu quebrado. Maiara deu um passo em direção a ele, esquecendo por um segundo seu lugar. Doutor Reinaldo, a criança precisa de amor, não de laudos. Ontem ele mexeu os dedinhos do pé quando eu fiz cócegas nele. Eu vi, eu senti. Reflexos espasmódicos. Rugiu ele rolando em direção a ela, até encurralá-la contra a mesa. É isso que diz o laudo. É o corpo se apagando. Os órgãos vão começar a falhar um por um na sexta-feira. Sua voz se quebrou por 1/1000 de segundo, mas recuperou a frieza imediatamente. Na sexta-feira vem buscar ele. Maiara sentiu um frio gelado percorrer suas costas. Vem buscar quem? O Hospício Santa Clara. Eles têm uma unidade de cuidados paliativos. Vão sedar ele. Ele não vai sofrer. Vai dormir e simplesmente vai deixar de estar. O senhor vai mandar ele embora? Gritou Maiara, perdendo o controle. É seu filho. Faltam 4 dias de vida segundo o senhor e vai mandar ele morrer com estranhos? Eu não quero ver ele morrer. O grito de Reinaldo foi tão alto que as janelas vibraram. Pela primeira vez viu-se a rachadura em sua armadura. Seus olhos brilhavam com um terror infantil. Eu não vou ficar aqui vendo como ele se apaga. A única coisa que criei. Não vou ver ele virar. Isso. Apontou para si mesmo. Não aguento o choro dele. Cada vez que ele chora me lembra que eu falhei, que minha genética é lixo. Reinaldo respirou agitadamente, recuperando a compostura, voltando a colocar a máscara de tirano. Prepara as coisas dele. Pouca roupa. Não vai precisar. Guarda todo o resto em caixas e queima ou doa. Não quero ver nenhum brinquedo, nenhuma mamadeira, nenhuma foto nesta casa no sábado de manhã. Maiara o encarou com um horror novo. Já não via um homem triste. Via um monstro criado pela dor. O senhor não está protegendo ele do sofrimento, senhor,
disse ela com voz baixa, mas dura. O senhor está se protegendo. É um covarde. Cuidado, Maiara, advertiu Reinaldo com voz gélida. Eu te pago para limpar minha casa e cuidar da criança, não para me psicanalizar. Você tem até sexta-feira. Se até lá não estiver tudo pronto, você vai para a rua junto com ele. Talvez seja melhor assim, respondeu ela desafiadora. Talvez na rua a gente encontre mais calor do que neste mausoléu. Sai daqui. Sai da minha vista. Maiara saiu do escritório batendo a porta. Reinaldo ficou sozinho no silêncio opressivo da sala. Olhou para a pasta no chão, aberta na página que ditava a sentença de morte de seu filho. Estendeu a mão para pegá-la, mas parou. Seus dedos roçaram a fotografia grampeada ao laudo. O rostinho redondo de Tomás, com aqueles olhos grandes que pareciam julgá-lo. Reinaldo resmungou. Encarou sua cadeira e se dirigiu ao bar para se servir outro trago, aumentando o volume da música clássica para abafar qualquer som que pudesse vir do quarto do bebê. Não queria ouvi-lo. Se não o ouvia, não era real. Se não o ouvia, não doía. Lá em cima, no quarto infantil, Maiara entrou correndo. Tomás estava acordado no berço, olhando o móbile de estrelas que girava sobre sua cabeça. Ao vê-la, o bebê esticou os bracinhos e soltou um gorjeio alegre. Maiara o tirou do berço e o abraçou com força, afundando o rosto em seu pescocinho com cheiro de talco. Você não vai morrer, meu amor, sussurrou ela entre lágrimas, sentindo o coração forte e rítmico do pequeno contra seu peito. Esse velho amargo não sabe de nada. Você é forte. Você é um guerreiro. E eu não vou deixar que te levem para nenhum lugar para te fazer dormir. Tomás chutou. Um chute forte, decidido, que acertou o estômago de Maiara. Ela se afastou um pouco e olhou para ele. Acariciou aquelas perninhas que o laudo chamava de inertes. 4 dias, disse Maiara, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. A gente tem 4 dias para provar que ele está errado. Ou a gente sai daqui para sempre. O relógio de parede marcou 6 horas. A contagem regressiva começara. A súplica rejeitada. A noite caiu sobre a mansão como uma laje de chumbo. O silêncio nos corredores era tão denso que o chiado das rodas de borracha de Reinaldo soava como trovões distantes sobre o mármore. Reinaldo estava na sala de jantar, sentado na cabeceira de uma mesa imensa, vazia, projetada para 20 pessoas, mas ocupada apenas por um homem destroçado. Diante dele, um prato de sopa fria que não tocara. Sua mão direita tamborilava sobre a toalha branca num ritmo neurótico. De repente, a porta dupla se abriu de uma vez. Não foi uma entrada tímida de empregada. Foi uma invasão. Maiara entrou. Não trazia a bandeja da sobremesa. Em seus braços, envolvido numa manta de lã macia, trazia Tomás. O bebê estava acordado, com os olhos bem abertos, chupando o dedo, alheio à sentença de morte que pesava sobre sua cabecinha pequena. Eu disse que não queria ver ele, disse Reinaldo sem levantar a vista do prato. Sua voz era baixa, um rosnado de advertência. Eu disse para você manter ele lá em cima até que venham buscar ele. Ele está com fome de pai, não de leite, respondeu Maiara, ignorando o protocolo, ignorando o medo. Caminhou com passo firme até o outro extremo da mesa. Olha para ele, Dr. Reinaldo. Só olha para ele uma vez. Não. Reinaldo bateu na mesa com o punho. A louça tilintou. Tira ele daqui. Que parte de eu não quero sofrer você não entende? Essa criança é um erro. É uma lembrança de que tudo que eu toco apodrece. Maiara não recuou. Pelo contrário, avançou. Contornou a mesa longa, aproximando-se perigosamente da cadeira de rodas. Ele não é um erro. É um bebê. E se faltam 4 dias, como o senhor diz, então o senhor tem 4 dias para ser um homem, e não o monstro que finge ser. Eu sou um aleijado, gritou ele, girando a cadeira para encará-la, com o rosto desfigurado pela raiva. Olha para mim, não consigo nem ir ao banheiro sozinho. O que você quer que eu faça com ele? Que eu ensine ele a jogar bola? Que eu corra com ele no parque? Eu não sirvo. E ele também não serve. Nós dois somos lixo defeituoso. Maiara parou a meio metro dele. A proximidade era asfixiante.
O cheiro de álcool no hálito de Reinaldo se misturava com o cheiro de talco do bebê. Ele não precisa que o senhor corra, disse ela baixando a voz, tremendo de pura adrenalina. Ele precisa que o senhor pegue ele no colo. Só isso. Que ele sinta que o pai não tem nojo dele. Com um movimento rápido, Maiara se inclinou e estendeu os braços, oferecendo-lhe o bebê. Tomás, ao ver o rosto do pai tão perto, sorriu. Aquele sorriso inocente, banguela, foi como ácido para Reinaldo. Tira ele de perto de mim. Reinaldo recuou com a cadeira, batendo no aparador atrás dele. Um vaso balançou. Não me encosta isso em mim. Pega ele! Gritou Maiara, perdendo a compostura, chorando de raiva. É carne da sua carne. Se ele vai morrer na sexta-feira, que morra sabendo quem é o pai dele. Maiara fez o gesto de colocar o bebê sobre o colo inerte de Reinaldo. Foi um ato de desespero, uma última tentativa de romper a couraça de gelo do milionário. A reação de Reinaldo foi instintiva, animal e cruel. Levantou o braço e empurrou Maiara com força bruta. Não mediu a força. Maiara tropeçou para trás, abraçando Tomás contra o peito para protegê-lo do impacto. Chocou-se contra uma cadeira de madeira pesada e caiu no chão de lado. O bebê rompeu em choro. Um choro agudo, aterrorizado. Reinaldo ficou paralisado, com a mão ainda estendida no ar, respirando agitadamente. Olhou para a mulher no chão, acalentando a criança que chorava a plenos pulmões. Por um segundo, o arrependimento cruzou seu rosto, mas foi rapidamente substituído por uma máscara de defesa. Eu te avisei, ofegou Reinaldo com a voz quebrada. Te disse para não se aproximar. Você me obrigou. Você provocou isso. Maiara se levantou lentamente. Arrumou o uniforme. Verificou que o bebê não tinha nenhum arranhão. Então levantou a vista. Seus olhos já não tinham súplica. Tinham julgamento. O senhor é mais pobre do que eu pensava, doutor Reinaldo, disse ela com uma calma aterradora. O senhor tem todo o dinheiro do mundo, mas está mais vazio que essa cadeira onde se senta. Vai para o seu quarto, ordenou ele apontando para a porta com um dedo trêmulo, e tranca a porta. Se eu ver essa criança de novo antes que chegue a ambulância do hospício, eu juro pela memória da minha esposa que te boto na rua sem um centavo e vou me certificar de que ninguém nesta cidade te contrate de novo. Maiara não disse mais nada. Apertou Tomás contra o peito, deu as costas ao milionário e saiu da sala de jantar. Reinaldo ficou sozinho novamente. O choro do bebê se ouvia cada vez mais longe, subindo as escadas até que se converteu em eco e depois em silêncio. Reinaldo olhou para as próprias mãos. Tremiam incontrolavelmente. Agarrou a garrafa de vinho que restava na mesa e bebeu diretamente do gargalo, procurando afogar a sensação da pele de seu filho, que quase tocara. A crueldade do silêncio. O segundo dia da contagem regressiva amanheceu cinzento, como se o próprio céu estivesse de luto antecipado. A casa se convertera numa tumba. As cortinas estavam fechadas hermeticamente no térreo, bloqueando qualquer raio de sol que tentasse entrar. Reinaldo se entrincheirara em seu escritório. Dera ordens estritas ao pessoal de segurança da entrada. Ninguém entra, ninguém sai. O telefone estava fora do gancho. Dentro do escritório, o ar estava viciado. Reinaldo não tomara banho. Estava em sua cadeira diante da lareira apagada, olhando as brasas frias. Em seu colo tinha um álbum de fotos antigo, mas não o abria. Apenas acariciava a capa de couro. Lá em cima, a realidade era diferente. Maiara não desistia. Maiara movera o berço de Tomás para o centro do quarto para que pegasse a luz da única janela que se atrevia a abrir. Falava com ele constantemente. Olha, meu amor, um passarinho, dizia apontando para o vidro. Vamos mexer esses pezinhos. 1, 2, 1, 2. Tomás respondia. Não com palavras, mas com esforço. Cada vez que Maiara massageava as perninhas atrofiadas, o bebê fazia caretas, mas depois empurrava. Havia força ali, uma força que os médicos não quiseram ver. Ou que Reinaldo pagara para que ignorassem. Mas o som da vida é barulhento, e Tomás, entediado de ficar trancado, começou a gritar. Não era choro de dor, era um grito de "Estou aqui!"
Lá embaixo, no escritório, o som se filtrou pelo teto. Para Reinaldo, cada grito era uma furadeira em seu cérebro. Lembrava-lhe do acidente. Lembrava-lhe do momento em que disseram que nunca mais voltaria a andar. Lembrava-lhe que seu filho era defeituoso e que logo estaria morto. "Cala a boca", sussurrou Reinaldo, tampando os ouvidos. O bebê gritou mais forte, rindo e balbuciando, batendo as barras do berço com um brinquedo de plástico. Tac, tac, tac. Reinaldo não aguentou. Girou a cadeira em direção ao sistema de som de alta fidelidade que ocupava uma parede inteira. Ligou o amplificador. Suas mãos procuraram um disco. Wagner, A Cavalgada das Valquírias. Subiu o volume para 50%. A música encheu o cômodo, mas o ouvido humano é seletivo. Ainda conseguia escutar, entre os trombones e as trombetas, o som agudo da vida no andar de cima. Mas, resmungou Reinaldo, subiu o volume para 80%. As paredes vibraram. Os graves retumbavam em seu peito. Era um estrondo ensurdecedor que apagava qualquer pensamento, qualquer culpa, qualquer rastro de paternidade. A porta do escritório se abriu. Maiara entrou lutando contra a barreira de som. Trazia uma bandeja com o almoço. Mexia a boca, mas não se ouvia nada. Reinaldo a viu. Viu sua boca se mexer. Viu a acusação em sua postura. Com um gesto furioso, agarrou o controle remoto e desligou a música de uma vez. O silêncio repentino foi tão violento quanto o barulho. "Que diabos você está fazendo aqui?" cuspiu ele. Disse que não queria ser incomodado. "A criança está assustada com o barulho, senhor", disse Maiara gritando porque seus ouvidos ainda zumbiam. "Ele treme cada vez que o senhor aumenta a música. Parece que a casa vai cair." "Que trema!" replicou Reinaldo rolando em direção a ela. "Que fique assustado. É melhor que tenha medo do que eu ter que ouvir ele balbuciando feito um idiota." "Ele está brincando, senhor. Está chamando o senhor." "Ele está morrendo!" O grito de Reinaldo rasgou sua garganta. "Ele está morrendo e você está brincando de casinha. Você não entende que cada minuto que passa é um minuto a menos? Por que você alonga isso? Dá o sedativo para ele. Dá logo e deixa ele dormir." Maiara deixou a bandeja sobre uma pilha de livros com um golpe seco. "Não vou dar veneno para ele. Estou dando vitaminas. E adivinha, senhor aleijado?" Maiara usou o insulto que ele mesmo aplicava a si como uma arma. Hoje ele sentou sozinho sem ajuda. Reinaldo ficou petrificado. Piscou confuso. "Você está mentindo. O laudo diz que a coluna dele não tem força para segurar o tronco. O laudo é papel. Seu filho é carne." Ele sentou e ficou me olhando, esperando que o pai dele entrasse por aquela porta para aplaudir. Mas o pai dele estava aqui embaixo, estourando os tímpanos para não ouvir a verdade. "É um espasmo", murmurou Reinaldo, mas sua voz vacilou. A dúvida se plantou em sua mente como uma semente venenosa. "Continue com sua música, Dr. Reinaldo", disse Maiara, dando meia volta. "Continue se escondendo. Mas saiba uma coisa. Quando na sexta-feira vierem aqueles homens de branco para levar ele, não vão levar uma criança doente. Vão levar uma criança que lutou até o último segundo enquanto o pai tapava os ouvidos." Maiara saiu e fechou a porta suavemente, um contraste insultante com a fúria do momento. Reinaldo ficou olhando para a porta fechada. O silêncio voltou a se apoderar do quarto. De repente sentiu uma necessidade imperiosa, quase dolorosa. Rolou até o bar, mas em vez de se servir uma dose, arremessou a garrafa contra a parede onde pendia um espelho antigo. O estrondo do vidro quebrado e o licor manchando o papel de parede foi o único som real naquela casa de mentiras. Ele sentou. Sussurrou para si mesmo, tocando as pernas mortas. Impossível. É impossível. Mas seus olhos se desviaram para o teto, para onde ficava o quarto da criança. Pela primeira vez em 2 dias, Reinaldo não colocou música. Ficou ali na penumbra, escutando, esperando. E então ouviu. Fraca, distante, mas inconfundível. Uma risada. Uma risada limpa, cristalina. Reinaldo apertou os dentes até que doeram. Odiava aquela risada. Odiava porque lhe dava esperança. E a esperança, para um homem que perdera tudo, era a tortura mais cruel de todas. Olhou para o calendário sobre sua mesa.
Quarta-feira. Faltavam 48 horas para levarem a criança. 48 horas para o problema desaparecer. Aguenta, Reinaldo, disse a si mesmo, cravando as unhas nas palmas. Só mais 2 dias e isso tudo acaba. Você vai voltar a ficar sozinho. Como deve ser. Mas enquanto dizia isso, uma lágrima solitária, traiçoeira, escorreu por sua bochecha sem fazer a barba e caiu sobre sua mão paralisada. Enxugou-a com fúria como se fosse ácido e apagou a luz, ficando na escuridão absoluta. Sozinho com seus demônios e a risada de seu filho ecoando no teto. O segredo, o twist. A noite do terceiro dia caiu com uma pesadez asfixiante. Lá fora, uma tempestade de verão batia nos vidros da mansão. Os relâmpagos iluminavam intermitentemente o quarto de Tomás, criando sombras alongadas que pareciam garras sobre o berço. Maiara estava exausta. Levava 48 horas dormindo aos pés do berço numa cadeira desconfortável, vigiando cada respiração da criança. O relógio digital sobre a cômoda marcava 2 da madrugada. Era a hora da medicação especial que o Dr. Medeiros prescrevera e que Reinaldo insistia que fosse administrada com precisão militar. Maiara se levantou, esfregando os olhos avermelhados. Caminhou até a mesa onde estavam alinhados os frascos. Pegou o recipiente de vidro âmbar. A etiqueta estava escrita com uma tipografia séria e clínica. Solução neuromuscular. Dose: 5 ml a cada 6 horas, estritamente sob receita. Destampou o frasco. O cheiro era adocicado, enjoativo, químico. Tomás se remexeu no berço, soltando um gemido fraco. Estava acordado, mas seus olhos, normalmente vivaces, pareciam vidrados, pesados, como se estivesse preso atrás de uma névoa espessa. Tentou levantar a mão para alcançar o móbile de brinquedo, mas seu braço caiu desmoronado sobre o colchão. Sem força. Maiara sentiu uma pontada no estômago. Algo não estava certo. Lembrou as palavras de Reinaldo. Seus ossos são de cristal. Seus músculos não respondem. A falência sistêmica é iminente. Preparou a seringa com o líquido espesso. Aproximou-se da criança. Tomás abriu a boca instintivamente, condicionado pela rotina, mas em seus olhos havia algo parecido com súplica. Me perdoa, meu amor, sussurrou Maiara. É para você não sentir dor. É isso que seu pai diz. A gota na ponta da seringa tremeu. Um relâmpago iluminou o quarto e por um segundo Maiara viu seu próprio reflexo no espelho do guarda-roupa. Viu suas mãos enluvadas. Pusera as luvas de limpeza para recolher um copo quebrado antes e esquecera de tirá-las. Viu seu rosto de medo, mas então fez algo que nunca fizera. Parou. Baixou a seringa. Tirou uma luva com os dentes e deixou cair uma gota do líquido em seu próprio dedo indicador. Levou-o à língua. O efeito foi quase imediato. Dormência agressiva percorreu sua língua, desceu por sua garganta e provocou-lhe uma leve tontura instantânea. Não era remédio. Era um tranquilizante industrial. Era uma mordaça química. Maiara correu para o banheiro contíguo ao quarto do bebê, acendeu a luz fluorescente e procurou no armário a caixa original do medicamento que guardara por precaução. Tirou a bula. Aquele papelzinho dobrado 1000 vezes com letra minúscula que ninguém lê. Seus olhos escanearam o texto freneticamente. Efeitos colaterais: relaxamento muscular extremo, inibição da resposta motora, sonolência profunda. Contraindicações: não administrar em menores de 12 anos sob risco de atrofia temporal. Meu Deus! O grito morreu em sua garganta. O papel caiu no chão. Maiara se agarrou na pia para não cair. Tudo se encaixava. A criança não era paralítica. A criança estava drogada. O prestigioso médico de Reinaldo não estava tratando uma doença. Estava gerindo a comodidade de um pai que não queria lidar com um filho ativo. Estavam apagando a criança aos poucos para que sua morte, ou sua transferência para o hospício, fosse silenciosa. Maiara voltou ao quarto como um furacão silencioso. Se acabou. Sibilou entre dentes. Agarrou o frasco de remédio, caminhou até o banheiro e o despejou completamente no vaso sanitário.
O líquido âmbar desapareceu no redemoinho de água. Puxou a descarga com força. Depois foi buscar os outros 2 frascos de reserva e os espatifou dentro do vaso antes de puxar a descarga de novo. Você não está quebrado, meu vida. São eles que estão te quebrando. Maiara voltou ao berço. Tomás a olhava, ainda sob efeitos da dose anterior, mas acordado. Maiara arregaçou as mangas do uniforme, aqueceu as mãos, esfregando-as furiosamente. Vamos acordar essas perninhas, disse com determinação feroz. Começou a massagear. Não eram carícias suaves. Eram massagens profundas, firmes, procurando o músculo debaixo da gordura de bebê, procurando o nervo adormecido. Vamos, acorda, chuta, ordenava Maiara em voz baixa, pressionando as coxas, rotacionando os tornozelos. Passou 1 hora. O suor escorria pela testa de Maiara. Seus braços doíam. Tomás chorava um pouco, incomodado pela manipulação, mas ela não parou. Precisava ver um sinal. Precisava saber que não era tarde demais. Faz isso por mim, Tomazinho. Seu pai acha que você é um vegetal. Prova para ele que você é um carvalho. 2 horas. A tempestade lá fora amainava. O efeito do sedativo começava a se diluir no sangue do pequeno. De repente, Maiara sentiu uma resistência. Estava flexionando o joelho direito da criança em direção ao peito quando sentiu um empurrão. Pequeno, tímido, mas contrário à sua força. Maiara parou com o coração martelando na garganta. Soltou a perninha. Faz de novo, sussurrou com lágrimas nos olhos. Por favor, faz de novo. Tomás franziu o senho, concentrado. Seu rostinho ficou vermelho pelo esforço. Fez um som gutural. Um grunhido de força pura. Pum! A perna esquerda disparou. Um chute seco, descoordenado, mas potente, que acertou a mão de Maiara. Maiara levou as mãos à boca para abafar um grito de euforia. Sim! Soluçou rindo e chorando ao mesmo tempo. Você consegue. Você está vivo, você está perfeito. A criança, liberta da química que aprendia, começou a mover as 2 pernas pedalando no ar. Agarrou os próprios pezinhos com as mãos. Virou-se sobre o próprio eixo. A paralisia incurável era uma mentira de farmácia. Maiara olhou para a porta fechada. Lá embaixo, em algum lugar daquela casa escura, dormia Reinaldo, convencido de que seu filho era um erro da natureza. Amanhã, disse Maiara beijando a testinha suada do bebê. Amanhã a gente vai mostrar a verdade para ele. E se ele não quiser ver, eu te tiro deste inferno, mesmo que eu tenha que me arrastar. Mas não houve tempo para planos a longo prazo. A luz da madrugada começava a se infiltrar pelas frestas da persiana. Era sexta-feira, o 4º dia, o dia da execução. A fuga. Sexta-feira, 08 e Zerras. O som não foi de campainha. Foi uma sentença. O interfone da porta principal zumbiu com um tom longo, insistente, que ecoou por todo o térreo e subiu pelas escadas como um alarme de incêndio. Maiara estava na cozinha terminando de esquentar uma mamadeira. Usava seu uniforme azul impecável, o avental branco e as luvas de borracha amarelas, pronta para lavar a louça do café da manhã que Reinaldo não comera. Ao ouvir a campainha, a mamadeira escorregou de suas mãos. Caiu no chão, mas não quebrou. Rolou até bater na geladeira. Já estão aqui, murmurou. O pânico gelou seu sangue. Ouviu o motor elétrico da cadeira de Reinaldo se movendo pelo corredor principal. Dirigia-se à porta. Ia abrir para eles. Ia entregar a criança como quem entrega um pacote defeituoso nos correios. Maiara correu em direção ao corredor de serviço, colando-se à parede para espiar o vestíbulo. Viu Reinaldo. Usava um terno preto, gravata preta. Estava barbeado, com o cabelo penteado para trás. Parecia que ia a um funeral. Seu rosto era uma máscara de pedra. Não havia tristeza, apenas uma resignação fria e dura. Reinaldo pressionou o botão do porteiro eletrônico. Pode entrar. Está tudo pronto, disse ao microfone. Sua voz não tremeu. A porta de carvalho maciço se abriu. Entraram 2 homens. Não pareciam anjos de misericórdia. Usavam uniformes brancos clínicos assépticos e empurravam uma maca pequena com tiras de contenção. Atrás deles, uma mulher com uma pasta.
provavelmente uma assistente social ou administradora do hospício. Bom dia, Dr. Reinaldo, disse a mulher com uma voz falsamente compassiva. Viemos buscar o paciente Tomás. Ele está sedado para o transporte? Deveria estar, respondeu Reinaldo girando a cadeira para dar-lhes as costas, incapaz de olhar para a maca. A empregada está com ele lá em cima. Subam e peguem ele. Eu vou esperar aqui. Claro, é um procedimento rápido. Ele não vai sentir nada. Os dois enfermeiros avançaram em direção à escada principal. Suas solas de borracha rangiam no piso polido. Cric, cric, cric. Maiara sentiu o tempo parar. Se subissem, veriam que a criança não estava sedada. Veriam que a criança chutava. Mas talvez não se importassem. Talvez o segurassem à força, aplicassem uma injeção e o levassem mesmo assim. A ordem estava assinada. Reinaldo era o tutor legal. Ela não era ninguém, apenas a empregada. O instinto materno, mais forte que qualquer contrato de trabalho ou lei, tomou controle de seu corpo. Maiara girou sobre os calcanhares e correu. Não em direção à escada principal, mas à escada de serviço. A estreita e íngreme que os empregados usavam. Subiu os degraus de 2 em 2, ignorando a queimação em seus pulmões. Chegou ao quarto de Tomás. Abriu a porta de supetão. O bebê estava sentado no berço. Sentado, mordendo a borda de madeira. Ao vê-la entrar correndo, soltou uma risadinha. Silêncio, meu amor, ofegou Maiara. Não havia tempo para roupas. Não havia tempo para malas. Agarrou um cobertor grosso da cama. Enrolou Tomás nele, tirando-o do berço com um movimento fluido. A criança pesava. Estava saudável, forte. A gente vai embora. Segura firme no meu pescoço. Ouviu vozes no corredor principal do 2º andar. Quarto no fundo à direita? Perguntou um dos enfermeiros. Sim, é aquele, respondeu a voz de Reinaldo lá de baixo, ecoando pelo vão da escada. Estavam a 10 metros. Maiara olhou ao redor. Não podia sair pela porta do quarto sem cruzar com eles. Seus olhos pousaram na janela. Estavam no 2º andar. Impossível pular com um bebê. A lavanderia, pensou. Havia um duto de roupa suja no banheiro que descia direto para a área de serviço no porão. Era estreito, mas ela era magra. Mas e o bebê? Muito arriscado. Então lembrou do terraço. O quarto do bebê tinha acesso a um pequeno terraço que conectava, mediante uma escada em caracol decorativa de ferro forjado, com o jardim dos fundos. Reinaldo nunca ia lá. Sua cadeira não podia descer ao jardim. Por ali. Maiara abriu a porta-janela com cuidado, tentando que o trinco não fizesse barulho. O ar da manhã bateu em seu rosto. Ei, você! Uma voz masculina gritou atrás dela. Maiara se virou. A porta do quarto se abrira. Um dos enfermeiros estava parado no umbral, olhando surpreso para a mulher que segurava a criança no terraço. Doutor Reinaldo! Gritou o enfermeiro. A empregada está com a criança, está tentando sair pela varanda. Corre! Maiara gritou para si mesma. Não havia mais disfarce. Maiara saiu para o terraço e fechou a porta de vidro na cara do enfermeiro. Trancou justo quando o homem se jogava contra o cristal. Desceu a escada em caracol de ferro a toda velocidade. Os degraus estavam escorregadios pelo orvalho da manhã. Escorregou no terceiro, ralando a canela, mas não soltou Tomás. O bebê, assustado pelo movimento brusco, começou a chorar. Aguenta, aguenta, dizia ela. Chegou à grama. O jardim era imenso. Tinha que atravessá-lo para chegar ao portão de serviço que dava para a rua lateral. Lá em cima, na varanda, o enfermeiro batia no vidro. Lá embaixo, a porta dos fundos da cozinha se abriu de supetão. Era Reinaldo. Saíra pela rampa de acesso ao jardim. Sua cadeira elétrica zumbia na potência máxima, devorando os metros de gramado. Maiara! O grito de Reinaldo era uma mistura de fúria e desespero. Volta aqui! Vou te meter na cadeia por sequestro! Maiara não olhou para trás. Tirou os sapatos para correr melhor sobre a grama úmida. Corria descalça, com o bebê pulando em seu quadril, sentindo o fôlego da perseguição em sua nuca. Para ela! Gritava Reinaldo para os enfermeiros que agora saíam pela cozinha correndo atrás dele.
O portão da rua estava a 50 metros, 40, 30, 20. Maiara chegou ao portão de ferro. Estava fechado com um ferrolho enferrujado. Puxou-o. Estava emperrado. "Vamos, abre!" gemeu batendo no ferro com a mão enluvada. O zumbido da cadeira de rodas se aproximava. Reinaldo estava a 10 metros, com o rosto decomposto, estendendo a mão para agarrar seu vestido. "Você não vai levar ele." Maiara usou as duas mãos, soltando o bebê por um segundo e apoiando-o contra a perna. Puxou o ferrolho com uma força sobre-humana nascida do pânico absoluto. O metal rangeu e cedeu. Abriu o portão. A rua barulhenta e cheia de gente estava ali. A liberdade. Agarrou Tomás e pulou para a calçada, justo quando a cadeira de Reinaldo se chocava contra a moldura do portão, incapaz de passar pelo degrau. Maiara estava fora. Reinaldo estava preso dentro. Mas a corrida não terminara. Maiara se misturou entre as pessoas, empurrando pedestres correndo sem rumo fixo, apenas se afastando daquela casa. Reinaldo, do portão do jardim, viu a mancha azul e amarela desaparecer entre a multidão. Bateu no apoio de braço da cadeira com raiva. "Tira eu daqui!" gritou para os enfermeiros que chegavam ofegantes ao seu lado. "Me tira para a rua, me ajuda a descer o degrau, eu vou atrás dela eu mesmo." Os enfermeiros o olharam com dúvida. "Agora!" rugiu Reinaldo. "Traz a van, a gente vai caçar ela." A perseguição começara. E Maiara, sozinha, descalça e com um bebê nos braços, tinha toda a cidade e o dinheiro de Reinaldo contra ela. Mas tinha algo que Reinaldo não tinha. A verdade. A perseguição. O motor elétrico da cadeira de rodas zumbiu com ferocidade mecânica quando as rodas morderam o asfalto da rua. Os enfermeiros, ofegantes e com os rostos vermelhos pelo esforço de terem descido a máquina pesada pelo degrau da entrada, ficaram para trás gritando advertências que Reinaldo nem sequer escutou. "Sai da frente!" rugiu Reinaldo, empurrando a alavanca de comando ao máximo. A cadeira disparou pela calçada como um míssil preto. Os pedestres pulavam em direção às vitrines, derrubando bolsas e cafés no chão. Reinaldo não pedia licença, exigia passagem. Sua mente estava em branco, exceto por uma imagem fixa, as costas de Maiara se afastando com seu fracasso nos braços. "É minha", pensou com uma lógica retorcida pela dor. "Aquela vergonha é minha. Ninguém tem direito de exibi-la." A 3 quarteirões de distância, Maiara corria. Seus pulmões ardiam como se tivesse engolido vidro moído. O peso de Tomás, que no início parecia leve pela adrenalina, agora era um saco de cimento que puxava seus ombros e costas. O bebê chorava. O barulho da cidade, as sirenes, os ônibus freando, os gritos, o deixava aterrorizado. "Shh, shh, já, meu vida, já", ofegava Maiara, embora não fizesse ideia de para onde ia. A polícia não acreditariam numa empregada contra um milionário. Ao hospital, estavam comprados por Reinaldo. A igreja. Maiara dobrou numa esquina fechada. Seus pés descalços escorregaram sobre uma mancha de óleo no pavimento. Bateu o ombro contra um poste de luz, mas recuperou o equilíbrio. Uma dor aguda subiu pelo tornozelo, mas ignorou. Olhou para trás. Entre a multidão de cabeças, viu algo que a congelou. A cabeça de Reinaldo sobressaindo, aproximando-se rápido, cortando o fluxo de gente como um tubarão na água. "Ladrão!" gritou Reinaldo de longe, apontando para ela com um dedo acusador. "Aquela mulher está levando meu filho. Para ela." A mentira funcionou. As pessoas na calçada mudaram de atitude. Da indiferença passaram à suspeita. Um homem corpulento, com cara de entregador, se interpôs no caminho de Maiara. "Opa, senhora, para onde vai com tanta pressa?" disse o homem abrindo os braços para bloqueá-la. Maiara não parou. Não podia parar. "Sai da frente! Ele quer me matar!" gritou ela com tal desespero que o homem hesitou por um segundo. Maiara aproveitou a hesitação. Agachou-se e passou por baixo do braço do homem, roçando seu flanco. O homem tentou agarrá-la pelo avental, mas o tecido rasgou e Maiara se soltou, cambaleando em direção à rua aberta. Os carros passavam em alta velocidade. Maiara olhou para o semáforo. Estava verde para os autos, vermelho para ela.
Do outro lado da avenida larga de 6 pistas havia um parque, árvores, esconderijo. Segura firme, Tomazinho, sussurrou e se lançou ao tráfego. Um táxi amarelo freou fazendo a borracha queimar. O motorista buzinou e soltou uma enxurrada de insultos. Maiara bateu no capô do carro com a mão livre para se impulsionar e continuar correndo. Louca! Gritaram de uma janela. Reinaldo chegou à beira da calçada. Viu Maiara zigue-zagueando entre os carros em movimento. Por um momento, o medo paralisou sua mão no controle. Se a seguisse, podia morrer. Se não a seguisse, perdia. O ódio venceu. Reinaldo desceu a rampa para cadeirantes da esquina e se lançou à avenida. Cuidado! Gritou alguém. Um ônibus urbano teve que dar uma guinada brusca para não esmagar a cadeira de rodas. Reinaldo nem se abalou. Atravessou as pistas com uma temeridade suicida, com os olhos cravados na mulher de azul que chegava à divisória de cimento que separava as faixas. Maiara chegou à divisória e parou um segundo para respirar. Olhou para trás e viu Reinaldo desviando de um caminhão. Ele está louco, pensou. O homem que dizia não conseguir se mexer, o homem que vivia trancado, estava arriscando a vida no meio do caos do trânsito só para recuperar sua propriedade. Mas não era só propriedade. Maiara viu o rosto de Reinaldo enquanto se aproximava. Estava chorando. Lágrimas de fúria, sim, mas lágrimas no fim das contas. Não leva ele, gritou-lhe, a voz quebrada pelo barulho do motor de uma motocicleta. Ele vai morrer nos seus braços. Você não tem o equipamento, não tem o remédio. Ele não precisa de remédio, gritou ela de volta, embora soubesse que ele não conseguia ouvi-la. O semáforo mudou. Os carros do outro sentido começaram a arrancar. Maiara não podia atravessar. Estava presa na ilha de cimento no meio da avenida, e Reinaldo vinha pela pista que acabara de parar. Não havia mais saída. A cadeira de Reinaldo subiu na divisória de cimento com um golpe seco das suspensões. Ficaram frente a frente no meio da avenida mais movimentada da cidade, rodeados de fumaça de escapamento, barulho infernal e centenas de olhos curiosos que olhavam pelas janelinhas dos carros e das calçadas. Maiara apertou Tomás contra o peito. O bebê parara de chorar e olhava para o pai com curiosidade. Reinaldo parou a cadeira a 2 metros dela. Respirava com dificuldade, agarrando o peito. Seu terno impecável estava salpicado de lama da rua. Seu cabelo perfeito estava desarrumado pelo vento. Se acabou, Maiara, disse ele ofegando. Você não tem saída. Entrega ele. Maiara olhou para os lados. Carros passando a 80 km/h. Não havia saída física, mas restava uma saída moral. O senhor tem razão, doutor Reinaldo, disse ela erguendo o queixo. Se acabou. Acabaram as mentiras. O encontro no asfalto. O sol do meio-dia caía a pino sobre a ilha de cimento, fazendo brilhar o asfalto e criando um efeito de miragem pelo calor. O ar cheirava a gasolina e borracha queimada. A cidade continuava seu ritmo frenético ao redor deles, mas naquele pequeno espaço de concreto o tempo parecia ter congelado. Reinaldo avançou lentamente com a cadeira, acuando Maiara contra o poste do semáforo. Sua mão direita, trêmula, mas autoritária, se estendeu em direção ao embrulho que ela protegia. Me dá ele, ordenou com voz rouca. Não torna isso mais difícil. A ambulância vem atrás de mim. Vamos levar ele para o hospício. Vão estabilizar ele. É o melhor para ele. Para de alongar a agonia dele. Maiara olhou para a mão de Reinaldo. Uma mão cuidada, de unhas feitas, que nunca trocara uma fralda, que nunca sustentara o peso daquela vida. A agonia dele? Perguntou Maiara com uma calma que contrastava com o caos de sua respiração. Ou a do senhor? Não me psicanalizar, empregada burra, explodiu Reinaldo, perdendo a paciência. Essa criança tem os minutos contados. Olha a cor dele. Está vermelho. Está se asfixiando. Ele está vermelho porque está vivo, gritou Maiara, dando um passo à frente em vez de recuar. O movimento brusco fez Tomás soltar um gritinho. Está vermelho porque tem sangue correndo nele, não sedativo. As pessoas nos carros parados pelo semáforo começaram a baixar os vidros. Alguns tiraram os celulares.
Viam a cena. Uma mulher vestida de empregada, despenteada e suja, enfrentando um homem rico em cadeira de rodas. A narrativa visual era confusa, mas a tensão era palpável. "Socorro!" gritou Reinaldo em direção aos motoristas, jogando sua última carta. "Essa mulher está louca. Está com meu filho doente. Chama a polícia." Um homem num conversível desceu do carro e se aproximou da divisória. "Senhora, solta a criança", disse o estranho, adotando uma postura agressiva. "O senhor diz que ele está doente." Maiara olhou para o estranho, depois para Reinaldo. Viu o sorriso triunfante, quase imperceptível, no canto dos lábios do milionário. Ele sempre ganhava. O dinheiro sempre ganhava. A aparência sempre ganhava. Mas então Tomás se mexeu. O bebê, desconfortável por estar apertado tanto tempo, se retorceu nos braços de Maiara. Tirou uma mãozinha e bateu no ombro dela. Depois olhou para o chão e chutou. Queria descer. Maiara sentiu a força naquelas perninhas. Lembrou da noite anterior. Lembrou do chute no frasco de remédio. "Quer que eu solte ele?" disse Maiara, encarando os olhos de Reinaldo. Sua voz mudou. Já não era defensiva, era desafiante. "É isso que o senhor quer? Que eu solte ele?" "Sim", disse Reinaldo, estendendo os braços. "Me dá ele." "Não para o senhor", corrigiu Maiara. Com um movimento rápido, Maiara se agachou. O estranho que se aproximara deu um passo para trás, surpreso. Reinaldo arregalou os olhos. Maiara depositou Tomás no chão sujo e quente da divisória. "Não!" O grito de Reinaldo foi tão agudo que se quebrou. "O chão está fervendo, as pernas dele não aguentam, ele vai quebrar a coluna." Reinaldo se lançou para frente com a cadeira, tentando chegar à criança antes que tocasse o chão. Mas Maiara se interpôs, bloqueando as rodas da cadeira com o próprio corpo. O metal dos apoios de pé se cravou em suas canelas, mas ela não se mexeu. "Olha para ele!" gritou-lhe no rosto, a centímetros de seu nariz. "Para de olhar para os seus medos e olha para o seu filho." Tomás tocou o chão com os pezinhos descalços. Sentiu o calor do cimento. Fez uma careta, cambaleou. Os joelhos se dobraram e pareceu que ia cair de cara. Reinaldo fechou os olhos e virou a cabeça, incapaz de ver o impacto. Levou as mãos ao rosto, cobrindo os ouvidos, gritando para não ouvir o choro de dor. "Você matou ele! Matou ele!" Mas não houve choro. Houve um silêncio tenso, só quebrado pela marcha lenta dos motores. E então uma risada. Reinaldo parou os gritos. As mãos desceram lentamente do rosto. Girou o pescoço tremendo, aterrorizado do que ia ver. Tomás não caíra. Agarrara-se na perna de Maiara para se estabilizar. Estava de pé. Suas perninhas, gordinhas e brancas, estavam tensas, sustentando seu peso. Maiara se afastou suavemente, soltando a mãozinha da criança. "Vem com a tia, Tomazinho", disse ela, recuando um passo, afastando-se do bebê, deixando-o sozinho no espaço vazio entre ela e a cadeira de rodas. O bebê ficou sozinho, sem apoio. O vento mexeu seu pijama azul, balançou para frente, depois para trás. Reinaldo prendeu a respiração até que doeu no peito. "Cai, cai, cai", dizia sua mente traumatizada, porque cair era o lógico. Cair era o que os aleijados como eles faziam. Mas Tomás olhou para o pai, viu o homem na cadeira. E, em vez de cair, levantou um pezinho. "Não pode ser", sussurrou o estranho que descera do carro. "Impossível", gemeu Reinaldo com as lágrimas embaçando a vista. Tomás deu um passo. Plaft. Seu pezinho bateu no cimento com desajeitamento, mas com firmeza. Maiara, com as lágrimas correndo livremente pelas bochechas sujas de fuligem, mas com um sorriso que iluminava toda a avenida, olhou para seu patrão. Ergueu a mão enluvada em amarelo. Aquela mão de empregada que limpara a sujeira daquela família durante anos, e apontou para a criança. "Aí está o seu aleijado, doutor Reinaldo", disse com voz quebrada, mas potente. "Aí está a criança que ia enterrar hoje." Reinaldo estava paralisado. Seu mundo, construído sobre diagnósticos fatalistas e autocompaixão, começava a rachar. A realidade diante dele era inegável. Seu filho não estava morrendo. Seu filho estava começando a viver. Tomás deu um segundo passo.
Depois soltou uma mãozinha no ar procurando equilíbrio e olhou diretamente para Reinaldo, balbuciando uma sílaba que acertou o milionário mais forte que qualquer caminhão. Pá! Pá! A multidão ao redor guardou silêncio. Os motoristas pararam de buzinar. No meio do caos urbano criara-se uma bolha de milagre. Reinaldo sentiu algo se romper dentro de seu peito. Uma represa que contivera anos de amargura acabara de estourar. Mas o medo é um hábito difícil de quebrar. É um reflexo, balbuciou Reinaldo negando com a cabeça freneticamente, recuando com a cadeira. É o último esforço antes do colapso. O médico me disse, é a melhora da morte. É a vida, maldito cego, gritou-lhe Maiara, perdendo todo o respeito pela hierarquia. É a vida que o senhor quis jogar no lixo. Maiara se ajoelhou de novo no pavimento, ficando na altura de Tomás. Vamos, meu amor, vai com o papai. Vai e mostra para ele que o único que não consegue andar aqui é ele. Tomás sorriu e fixou seu objetivo. As rodas brilhantes da cadeira. Deu um terceiro passo, mais seguro, mais rápido. Reinaldo estava acuado, não pelo tráfego, mas pela verdade. E a verdade vinha caminhando em direção a ele de fraldas. O desafio final. O ar quente da avenida vibrava com a tensão de dois mundos colidindo. De um lado, a tecnologia de ponta da cadeira de rodas de carbono. Do outro, a biologia pura e desafiante de um bebê de fraldas. Reinaldo tentou avançar. Sua mão crispada sobre o joystick de controle empurrou para frente com a intenção de fechar a brecha, de agarrar a criança antes que a tragédia médica ocorresse. O motor elétrico zumbiu com potência. Chega desse circo! Bramiu Reinaldo com os olhos esbugalhados. Eu vou pegar ele. Mas não avançou mais de 10 centímetros. Maiara plantou seu pé descalço e sujo diretamente contra a roda dianteira da cadeira. Não se importou que a borracha quente queimasse a pele ou que o metal machucasse os dedos. Travou o mecanismo com o próprio corpo, freando de uma vez a máquina de milhares de reais. Tira o pé ou eu passo por cima de você, ameaçou Reinaldo batendo no apoio de braço. Passa por cima, então, gritou Maiara sem se mexer 1 milímetro, com o rosto banhado em suor e lágrimas, mas com um olhar de aço. Quebra meus ossos se quiser, mas não vai tocar nessa criança até que ele chegue no Senhor. Os pulmões dele vão colapsar. A voz de Reinaldo se quebrou, oscilando entre a fúria e um pânico genuíno. O doutor Medeiros disse que qualquer esforço cardíaco vai matar ele. Olha como ele respira, está se afogando. Tomás, de fato, respirava agitado. Seu peitinho pequeno subia e descia com rapidez. Estava fazendo um esforço titânico para manter o equilíbrio sobre o cimento irregular. Mas não estava azul, não estava pálido. Suas bochechas tinham a cor vermelha intensa da vida, do esforço, do sangue bombeando com força. O doutor Medeiros é um traficante de drogas, não um médico, rugiu Maiara, lançando a acusação como uma granada. Ele não estava doente do coração, doutor Reinaldo. Estava intoxicado. Reinaldo ficou congelado. A mão no controle afrouxou levemente. O barulho do trânsito pareceu diminuir ao redor, focalizando toda a sua atenção nas palavras da empregada. Do que você está falando? Balbuciou ele confuso. Intoxicado, repetiu Maiara apontando para o bebê com um dedo acusador. Aquele xarope milagroso que o senhor me obrigava a dar para ele a cada 6 horas. Eu provei, Reinaldo. Quase desmaiei de pé com uma gota só. Tinham a criança sedada para ele não incomodar, para o senhor não ter que ouvir o choro dele e lembrar que o senhor não consegue andar. Você está mentindo, sussurrou Reinaldo sacudindo a cabeça. A negação era seu último refúgio. O Medeiros é uma eminência. Ele me disse. Ele disse o que o senhor queria ouvir para continuar cobrando a consulta. Maiara deu um passo em direção a ele, soltando a roda, mas mantendo uma barreira psicológica impenetrável. O senhor queria um filho moribundo, porque um filho saudável dava inveja no senhor. Admite? A bofetada verbal foi tão brutal que Reinaldo sentiu o impacto físico. Recuou com a cadeira, chocando-se suavemente no para-choque de um táxi parado atrás dele. Não. Eu amava ele. Eu queria evitar a dor dele. Defendeu-se, mas sua voz soava oca, sem convicção,
Então olha para ele. Maiara se afastou bruscamente, deixando o campo visual completamente livre. Se o senhor realmente acha que ele vai morrer, tenha coragem de ver ele cair. Mas não se atreva a interferir. Deixa seu filho decidir se quer viver ou morrer. As pessoas nos carros observavam em silêncio. Um motorista de ônibus descera e olhava a cena de boca aberta. Uma mulher no carro ao lado gravava com o celular, com lágrimas nos olhos. A pressão social era imensa. Reinaldo estava sozinho contra o julgamento da cidade e contra a verdade do próprio sangue. Reinaldo olhou para Tomás. O bebê estava ali, cambaleando como um marinheiro em terra firme, com os bracinhos abertos procurando equilíbrio. Vem, sussurrou Reinaldo com um fio de voz, aterrorizado. O desafio estava lançado. Já não era uma questão médica. Era um duelo entre o medo de um pai e a vontade de um filho. À prova de fogo, o espaço entre a cadeira de rodas e o bebê era de apenas 2,5 metros, mas naquele momento, sob o sol implacável do meio-dia, parecia um abismo intransponível. Um Grand Canyon, feito de asfalto quente e cascalho solto. Tomás fixou a vista nos joelhos do pai. Aquelas pernas cobertas por calça de tecido fino que nunca se mexiam. Para o bebê, não eram um símbolo de deficiência. Eram a meta. Eram o lugar seguro. A criança resmungou. Um som gutural de determinação. Flexionou os joelhos. Cuidado! Gritou involuntariamente uma mulher da janelinha de um carro próximo. Tomás deu o passo seguinte. Foi um movimento desajeitado. Seu pezinho direito se enroscou numa rachadura do cimento da divisória. O corpinho do bebê se inclinou perigosamente para a frente. Reinaldo saltou no assento. Esticou os braços com desespero, seus dedos arranhando o ar vazio a metros de distância. Ele vai cair, Maiara, pega ele! Gritou Reinaldo com o coração parando no peito. Maiara apertou os punhos contra os flancos, cravando as unhas nas palmas até se machucar. Seu instinto gritava para que corresse a segurá-lo, que o envolvesse nos braços e o protegesse da queda. Mas sabia que se fizesse isso agora, se o salvasse, Reinaldo nunca acreditaria. Pensaria que a criança era fraca. Pensaria que sempre precisaria de ajuda. Não, sussurrou ela, obrigando-se a ficar parada. Você consegue, meu amor, levanta. Tomás não caiu de cara. Colocou as mãozinhas no chão, freando o impacto. Ficou de 4 sobre o cimento sujo. Tá vendo? Gritou Reinaldo com lágrimas de angústia correndo pelo rosto. Ele não consegue. É desumano. Chega! Reinaldo pôs a mão no controle da cadeira para avançar. Alto! O grito de Maiara foi tão autoritário que Reinaldo congelou. Olha o que ele faz! Tomás não ficou chorando no chão. Não olhou para Maiara, procurando consolo. Olhou para Reinaldo. Franziu o senho, irritado com a queda. Com aquela teimosia genética que indubitavelmente herdara do pai. O bebê apoiou as mãos no chão e empurrou. Levantou o bumbum. Endireitou as perninhas. Ficou dobrado pela cintura 1 segundo. E então, com um impulso final, ergueu-se de novo. Ficou de pé, sozinho, sem ajuda, sem móveis, sem mãos. Um murmúrio de assombro percorreu os espectadores. Meu Deus, sussurrou Reinaldo. Suas mãos caíram mortas sobre seu colo. A respiração se cortou. O laudo médico dizia: atrofia muscular espinhal. Incapacidade total de sustentação vertical. A criança acabara de rasgar o laudo em 1000 pedaços com um único movimento. Tomás soltou uma risadinha, orgulhoso de sua proeza, e retomou a marcha. Um passo. Plaft. Outro passo. Plaft. Cada passo era uma martelada no muro de cinismo de Reinaldo. O bebê avançava. Já estava a 1 metro. Reinaldo conseguia ver as gotinhas de suor na testinha do filho. Conseguia ver a sujeira da rua nos joelhinhos, mas, acima de tudo, conseguia ver os olhos dele. Eram seus olhos. Os mesmos olhos que Reinaldo via no espelho toda manhã, cheios de ódio. Agora o olhavam cheios de amor puro, incondicional. Não morre, por favor, não morre, começou a rezar Reinaldo. Um homem que não rezava desde o dia de seu acidente. Não rezava para que a criança caminhasse.
Rezava porque ainda estava aterrorizado de que o coração do bebê explodisse pelo esforço. Tomás estava agora ao alcance da mão. O bebê parou. Respirou fundo, inflando as bochechas. Estava cansado. Suas perninhas tremiam visivelmente, vibrando como cordas de violino tensionadas ao máximo. Maiara prendeu a respiração. Todo mundo prendeu a respiração. Era o momento crítico. Ou chegava ou colapsava. Tomás olhou para os apoios de pé metálicos da cadeira de rodas. Eram prateados e brilhantes. Chamaram sua atenção. Deu o último passo. Um passo longo, quase um salto de fé. Suas mãozinhas pequenas e gordinhas se chocaram contra os joelhos imóveis de Reinaldo. Agarrou-se ao tecido da calça do pai com força, amassando-a, usando-a como âncora. O impacto daquelas mãozinhas foi suave, mas para Reinaldo sentiu-se como uma descarga elétrica de alta voltagem. Sentiu o calor das mãos do filho através do tecido, através da paralisia, através da pele morta de sua alma. Tomás levantou o rostinho, sorriu de orelha a orelha, mostrando as gengivazinhas rosadas. Soltou uma mão do joelho e bateu suavemente na perna do pai, como dizendo, cheguei. Pá, pá, disse a criança, claro e forte. Reinaldo parou de respirar. O mundo parou. Os carros, o barulho, a gente, Maiara, tudo desapareceu. Só existia o peso daquelas mãozinhas sobre seus joelhos e aquela palavra flutuando no ar. A prova de fogo terminara. A ciência perdera. O amor, sujo, imprudente e perigoso, vencera. Reinaldo olhou para as próprias mãos, que tremiam violentamente no ar, duvidando se tinha direito de tocar o milagre que tinha diante de si. Toca nele, ouviu-se a voz de Maiara, suave agora, rompendo o encanto. Toca nele para ele saber que é real. Reinaldo baixou as mãos lentamente, como quem toca algo sagrado ou terrivelmente frágil. Seus dedos roçaram o cabelo ruivo e macio de Tomás. A criança não quebrou. A criança empurrou a cabecinha contra a mão do pai, procurando o carinho como um gato procurando calor. E naquele contato, a represa se rompeu definitivamente. Um soluço, feio, barulhento e desesperado, escapou da garganta de Reinaldo, dobrando seu corpo para frente. O clímax emocional. O sol estava no ponto mais alto, mas Reinaldo sentia um frio intenso que nascia dos ossos, o frio do medo que se dissipava para dar lugar a uma realidade abrasadora. Suas mãos, que segundos antes se agitavam no ar procurando evitar uma tragédia imaginária, agora descansavam sobre a cabecinha de Tomás. O cabelo da criança estava úmido de suor e grudento. Cheirava a rua, a fumaça de escapamento e leite azedo. Mas para Reinaldo aquele cheiro foi o oxigênio que não sabia que precisava. Você está quente, sussurrou Reinaldo deslizando os dedos trêmulos do cabelo ruivo até as bochechas coradas do bebê. Não está frio, não está cinza. Tomás, alheio à tempestade emocional que sacudia o pai, encontrou algo interessante no homem à sua frente. A gravata de seda preta. Com seus dedinhos desajeitados e pequenos, o bebê agarrou o tecido caro e puxou com força. O puxão obrigou Reinaldo a baixar a cabeça, aproximando seu rosto do da criança. Seus narizes quase se tocaram. Pá! Repetiu Tomás, e desta vez soltou uma gargalhada borbulhante, mostrando 2 dentinhos inferiores que Reinaldo nem sequer sabia que tinham nascido. Ele tem dentes, disse Reinaldo levantando a vista para Maiara, com os olhos encharcados de lágrimas, vendo tudo embaçado. Maiara, ele tem dentes. O laudo da semana passada dizia que o desenvolvimento ósseo dele estava parado. Dizia que não tinha cálcio suficiente. Maiara, que continuava de joelhos no asfalto quente a 1 metro de distância, limpou o rosto com o antebraço. Sua respiração ia se acalmando, mas o coração ainda galopava. Tem dentes faz 1 mês, senhor, respondeu ela com a voz quebrada pelo choro contido. Nasceram na noite que o senhor proibiu que a criança descesse para o jantar porque os barulhinhos dele incomodavam. Aqueles barulhos eram dor de gengiva. A verdade golpeou Reinaldo mais forte que qualquer diagnóstico.
Cada palavra de Maiara era um bisturi abrindo uma infecção velha. Reinaldo voltou a olhar para o filho. Suas mãos desceram freneticamente pelos bracinhos do pequeno, apertando os bíceps, descendo ao tronco, tocando as costelas. Procurava a fraqueza, procurava a atrofia, procurava a doença que justificasse seu abandono. Mas só encontrou carne firme. Encontrou um coração que batia contra suas palmas como um tambor de guerra. Ele é forte, balbuciou Reinaldo incrédulo. As costelas são duras, não afundam. Ele nunca foi fraco, doutor Reinaldo, disse Maiara arrastando-se de joelhos sobre o cimento até ficar ao lado da roda da cadeira. O único fraco aqui foi o senhor. O senhor teve medo de amar ele, porque pensou que ele ia quebrar feito o senhor. Reinaldo soltou um gemido doloroso, agarrou as mãozinhas de Tomás, que continuavam agarradas em suas calças, e as beijou. Beijou-as com desespero, molhando-as com suas lágrimas, esfregando-as contra a barba de 3 dias. Me perdoa, soluçou Reinaldo falando diretamente para o rostinho do bebê, ignorando a multidão que os cercava. Me perdoa por não olhar para você. Me perdoa por acreditar na mentira. Eu achei que era piedade. Achei que estava te salvando de uma vida numa cadeira. Tomás, sentindo a umidade das lágrimas do pai, fez uma careta de estranheza. Soltou a gravata e levantou uma mãozinha. Com a palma aberta, bateu desajeitadamente na bochecha de Reinaldo. Plaft. Não foi um carinho suave de filme. Foi um tapinha de bebê. Algo brusco. Real. Reinaldo ficou imóvel. Aquele contato físico, desajeitado e genuíno, rompeu a última barreira. Ele está me tocando, disse Reinaldo, olhando para Maiara com assombro infantil. Ele não tem medo de mim. Por que teria medo? Respondeu Maiara, esboçando um sorriso cansado entre lágrimas. Para ele, o senhor não é o monstro que grita no escritório. Para ele, o senhor é só o papai que demorou muito para chegar. Ao redor deles, a cena mudara. Os motoristas já não buzinavam. Alguns desceram dos carros. Um silêncio de respeito se instalara na avenida. Uma mulher da calçada se benzeu. Um entregador de moto tirou o capacete. Estavam presenciando algo sagrado, a ressurreição de um pai. Reinaldo sentiu uma urgência repentina, uma necessidade física que superava sua paralisia. Sobe ele, ordenou a Maiara. Sua voz já não era a do tirano, mas a de um homem que suplica. Por favor, Maiara, sobe ele. Meus braços tremem demais. Tenho medo de derrubar ele. Maiara se levantou, ignorando a dor nos joelhos sangrando e a sujeira no vestido. Aproximou-se da criança. Vem, meu amor. O papai quer te pegar no colo. Maiara levantou Tomás do chão. O bebê chutou um pouco, protestando por perder a liberdade recém-descoberta, mas se acalmou quando Maiara o inclinou em direção a Reinaldo. Reinaldo abriu os braços. Aqueles braços que só serviam para assinar cheques e empurrar rodas durante anos, agora formaram um berço. Maiara depositou a criança no colo do pai. O peso de Tomás caiu sobre as pernas insensíveis de Reinaldo. Ele não conseguia sentir o calor nas coxas, mas sentiu o peso na alma. Sentiu a gravidade do amor. A criança se acomodou instintivamente, apoiando as costas contra o peito de Reinaldo e a cabecinha no ombro dele. Reinaldo fechou os braços ao redor do corpinho pequeno, encerrando-o num abraço protetor. Hermético. Enterrou o rosto no pescocinho do bebê, aspirando profundamente. É real, murmurou Reinaldo contra a pele do filho. Você está vivo. Você está aqui. E é meu. O desmoronamento do gigante. O momento de paz durou apenas alguns segundos. A realidade exterior, em forma de sirenes distantes e vozes autoritárias, irrompeu na bolha. Lá estão! Gritou uma voz masculina do outro lado da rua. Eram os enfermeiros do hospício e a assistente social, que atravessaram correndo entre o trânsito, ofegantes, com os jalecos brancos esvoaçando e caras de pânico burocrático. Atrás deles via-se a van do hospício, com as luzes intermitentes acesas, estacionada em fila dupla. Reinaldo levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas quando viu os homens de branco se aproximando, sua expressão mudou. Já não havia tristeza.
Havia uma fúria protetora, primitiva. Doutor Reinaldo, gritou o enfermeiro-chefe pulando a barreira de cimento da divisória. Graças a Deus tem a criança. Cuidado, não aperta ele. Os ossos dele... O enfermeiro estendeu os braços para pegar o bebê do colo de Reinaldo. Sai! O rugido de Reinaldo foi tão potente que o enfermeiro recuou um passo por instinto. Senhor, por favor, está em choque, insistiu a assistente social, aproximando-se com uma seringa pré-carregada na mão. A criança precisa da medicação. O transporte precisa ser feito já. Ele está sofrendo um estresse desnecessário que pode ser fatal para a condição cardíaca dele. Reinaldo olhou para a seringa. Depois olhou para Tomás, que brincava tranquilamente com um botão da camisa dele. Finalmente olhou para Maiara, que se pusera de pé ao seu lado, em posição de defesa, pronta para morder se necessário. Não tem condição cardíaca, disse Reinaldo com voz gélida e cortante, e não vai ter transferência. Mas, senhor, o contrato. O doutor Medeiros assinou a ordem, balbuciou a mulher confusa pela mudança de atitude. O próprio senhor disse que queria que acabasse hoje. Reinaldo apertou mais forte o filho contra o peito. Eu disse muita coisa quando estava cego, mas agora eu vejo. Reinaldo manobrou o joystick da cadeira com uma destreza agressiva, girando o chassi pesado para se interpor entre os enfermeiros e Maiara. Me escutem bem, porque não vou repetir, disse Reinaldo apontando para os enfermeiros com o dedo indicador, enquanto com o outro braço segurava firmemente Tomás. Se algum de vocês ousar tocar no meu filho com essa agulha ou tentar pôr a mão nessa mulher, eu juro que vou usar cada centavo da minha fortuna para arruinar a vida de vocês. Compro o hospital onde trabalham e transformo num estacionamento. Processo vocês até os netos de vocês nascerem endividados. Os enfermeiros se entreolharam aterrorizados. Conheciam a fama de Reinaldo. Sabiam que não era ameaça vazia. Mas a criança... tentou argumentar um deles. A criança acabou de andar 10 metros sobre asfalto quente, gritou Reinaldo com uma risada histérica e triunfal. Essa criança tem mais força num dedo que vocês todos juntos. Olhem para ele, parece que está morrendo. Tomás, ao ouvir o grito do pai, levantou a cabecinha e olhou para os estranhos. Mostrou a língua para eles e voltou a se recostar no peito de Reinaldo. Sumam, sussurrou Reinaldo, baixando o tom para um rosnado perigoso. Digam pro Medeiros que eu vou atrás dele. Digam para ele preparar os advogados, porque eu vou descobrir o que tinha naquele remédio e vou me certificar de que ele passe o resto da vida numa cela sem janelas. A assistente social guardou a seringa rapidamente no bolso. Fez um sinal aos enfermeiros. Nós nos retiramos, doutor Reinaldo. Só estávamos seguindo ordens. Sumam, repetiu ele. Os urubus de branco deram meia volta e atravessaram a rua apressadamente, fugindo da ira do pai renascido. Reinaldo ficou olhando como se afastavam. Seu corpo, que estivera em tensão máxima, relaxou de golpe. Desmoronou para frente, apoiando a testa no ombro do filho. Deus, eu quase fiz isso, soluçou Reinaldo, tremendo incontrolavelmente. Quase te entreguei. Quase te perdi para sempre por ser um idiota arrogante. Maiara se aproximou. Pôs uma mão sobre o ombro do milionário. Era um gesto proibido, impensável horas atrás. Mas agora, as regras da casa não existiam mais. Não perdeu, senhor, disse Maiara com suavidade. Encontrou. Às vezes a gente precisa se perder muito para encontrar o caminho de volta. Reinaldo levantou a vista. Olhou para Maiara. Viu a sujeira no rosto dela, o vestido rasgado, o sangue nos joelhos. Viu a mulher que salvara a vida dele ao salvar a vida do filho dele. Maiara, a voz de Reinaldo se quebrou. Você correu. Correu descalça. Me enfrentou. Por quê? Eu te tratei como lixo. Ia te demitir. Maiara sorriu. E aquele sorriso iluminou a tarde cinza da cidade. Porque uma mãe faz o que for pelo filho, doutor Reinaldo. E embora eu não tenha parido ele, meu coração adotou ele no dia que o senhor rejeitou. Alguém tinha que ser a mãe enquanto o pai aprendia a ser homem. Reinaldo baixou a cabeça envergonhado, mas assentiu. Aceitou a verdade com humildade.
Pegou a mão de Maiara, aquela mão enluvada em borracha amarela e manchada de graxa, e a apertou contra a bochecha, beijando o dorso da luva suja com uma reverência que nunca dera a nenhuma rainha ou presidente. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por não me obedecer. Obrigado por ser mais forte que eu. Reinaldo enxugou as lágrimas com o dorso da mão e respirou fundo. O ar da cidade nunca lhe parecera tão limpo. Ajustou Tomás no colo, certificando-se de que estava confortável. Maiara, disse recuperando um pouco de sua autoridade natural, mas desta vez tingida de calor. Sobe atrás da cadeira, nos suportes da bateria. Senhor? Perguntou ela surpresa. Você não vai andar descalça de volta, e não vamos pegar táxi. Eu quero que o ar bata na gente. Quero que todo mundo nos veja. Maiara hesitou um segundo, mas depois assentiu. Subiu na parte traseira da cadeira de rodas elétrica, apoiando-se nos manípulos traseiros. Estamos prontos, equipe? Perguntou Reinaldo, olhando para o filho no colo e sentindo a presença de Maiara às suas costas. Prontos, respondeu Maiara. Pá, acrescentou Tomás. Reinaldo sorriu. Um sorriso verdadeiro que chegou aos olhos e apagou 10 anos de amargura do rosto. Bora, lhe disse Reinaldo, para nossa verdadeira casa. E Maiara, quando a gente chegar, eu quero que você queime aquele escritório, quero que queime os laudos e quero que você peça pizza. Estou com fome. Muita fome de viver. Girou a cadeira suavemente. Os carros pararam para deixá-los passar, não por medo, por respeito. A estranha caravana, um aleijado milionário chorando, um bebê ruivo rindo e uma empregada suja com luvas amarelas, atravessou a avenida triunfalmente, deixando para trás o asfalto quente onde quase morreu a esperança e onde finalmente nasceu uma família. Se esta história os emocionou tanto quanto a nós, não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhá-lo com amigas e familiares que também gostam de histórias. Se querem mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de superação e justiça. E me conte nos comentários de que lugar está me assistindo. Fico alegre em saber que tenho amigos de todas as partes do Brasil e do mundo que curtem minhas histórias. Um abraço, nos vemos na próxima.